começa quando o Alessandro vem descendo a escada ali, olha, bem de boa e nem imagina o que está prestes a se deparar. Então, quando ele escuta o piano tocando, é aí onde ele olha de lado e vê o Bruno. Ele vai até a ele e pergunta o que ele está fazendo ali. Já o Bruno, por sua vez, diz que essa casa ali é dele e o Alessandro retruca e diz que não, que essa é minha casa e não quer ele como hóspede e que deu dinheiro suficiente para que ele fosse pro exterior, pro inferno, e declara que não quer que ele fique ali nem mais um segundo e taca a mão na bebida dele e joga no chão. O Bruno diz que se ele não quer ele ali, que expulse ele se puder, e o Alessandro diz que é claro que ele pode expulsar ele. O Bruno se levanta e pergunta se será ele mais quantos que vai expulsar ele, e nesse momento o cacete come ali e a Felipa começa a gritar e até que a Vitória aparece também gritando, separa os dois e o Alessandro diz que quer que ele vá logo embora. O Bruno diz que não vai embora porque o pai dele disse que essa casa também é dele e o Alessandro diz que não, que isso não é verdade porque o pai dele deixou foi uma casa para ele na praia. A Vitória, por sua vez, sem ter o entendimento de tudo o que está acontecendo ultimamente ali na casa deles, ela diz ao Alessandro que isso é inaceitável porque o Bruno sempre morou ali desde criança e que essa foi a casa dele a vida inteira. O Alessandro solta o grito para cima e diz que isso não interessa a ele e que o Bruno vai embora sim, e a Vitória manda o Alessandro ficar calmo e o Alessandro continua falando que o Bruno vai embora sim e a Vitória pede para que ele fique calmo e finaliza dizendo: Alessandro, isso não é justo o que você está fazendo e que se o Bruno for embora, eu também vou. Logo depois, o Bruno fica fazendo cara de deboche para o Alessandro, que sai e entra em seu escritório revoltado com a mãe e diz que o Bruno quis matar ele, mas a Vitória, sempre defendendo o Bruno, repreende o Alessandro e diz que ele não pode falar isso porque ele não tem como ter certeza. Mas o Alessandro diz que a polícia falou que tudo o que aconteceu com ele foi armado. E a Vitória defende o Bruno mais uma vez e diz que a polícia pode até desconfiar, mas que ninguém disse que foi o Bruno. O Alessandro, por sua vez, grita e diz que a Maria José disse a ele tudo e a Vitória pede para que ele pense porque a Maria pode ter mentido e o Alessandro pergunta por que ela iria mentir. A Vitória responde que como que eu vou saber e que ele mesmo disse que iria investigar, averiguar tudo e que o Fernando também falou que a primeira vez que foi na cidade dela não encontrou nada contra o Bruno. E o Alessandro se revolta ainda mais e pergunta: então o Fernando lhe disse, né? E a Vitória confirma que sim, que ele disse porque ela estava muito preocupada e que ela mesma pressionou ele. O Alessandro, com muita raiva, responde que ele tem mesmo ótimos amigos porque já tinha falado para ele, o Fernando, que ficasse calado. E a Vitória fala que graças a Deus que ele, o Fernando, não ficou calado e que ele tem que fazer as pazes com o Bruno. O Alessandro diz que não pode e a Vitória diz que ele tem que conseguir isso sim. E o Alessandro pergunta o porquê, porque desde pequeno o Bruno lhe odeia e que passava o tempo todo lhe provocando, lhe batendo e que sempre lhe envergonhava na frente dos amigos. E que depois que o pai dele morreu, as coisas só pioraram até chegar a isso tudo ali. E decreta que ele, o Bruno, realmente quer lhe ver morto. A Vitória fala que ele não pode realmente estar acreditando nisso, porque por mais que aquela moça tenha lhe dito, ele não pode acreditar que esse absurdo seja verdade. O Alessandro disse que só que tudo coincide com o que ela falou e que a descrição que a vizinhança também deu do cara que tentou se passar por ele e todo o cuidado que ele também teve para que ninguém mais o visse e que também o desaparecimento do livro de Atas. Só que a Vitória coloca toda a culpa na Maria e diz que talvez a Maria tenha planejado tudo isso com outro homem. E o Alessandro pergunta quem é esse outro homem e alerta a Vitória perguntando quem era o outro homem que conhecia todos os passos dele e quem é outro homem que sabe imitar a assinatura dele e de onde vem tanto interesse do Bruno em forçar a Maria José a ir embora e até mesmo ameaçou denunciar o pai dela. A Vitória diz que talvez ele tenha alguma intriga e o Alessandro diz que é uma intriga armada pelo Bruno.
A Vitória, por sua vez, quase sem saída, fica se lamentando e diz que o Bruno sempre foi instável e que agora ele está pior do que nunca, e que se ele se afastar da família e deixar ele sozinho, ele poderá se perder. E o Alessandro diz que nesse caso, então que ele vá a um psiquiatra e que se submeta a um tratamento. A Vitória, por sua vez, não sente um pingo de remorso pelo Alessandro e fica ali lhe acusando o tempo todo e depois pergunta ao Alessandro como pode ele ser tão cruel, tão indiferente, porque eles ficaram juntos a vida inteira. E o Alessandro responde que sim, que ficaram, mas que nesse caso sempre foi se odiando. A Vitória diz que ele não pode fazer isso e nem quer que ele faça isso. E o Alessandro, como sempre, compreensivo, se aproxima da Vitória e diz que entende a dor dela. Só que a Vitória do nada revela tudo, que o Bruno é meio irmão dele, porque o Bruno e a Raquel são filhos do mesmo pai dele. E o Alessandro pergunta se ela realmente está falando sério. A Vitória diz que sim, que está falando muito sério e com muita vergonha. E depois ela chora muito e o Alessandro sai um pouco de lado e pergunta por que foi que eles não contaram a eles logo desde o início. A Vitória diz que eles eram muito novos para entender isso tudo e que o pai dele achou melhor deixar o tempo passar, só que quanto mais o tempo se passava, mais medo ela tinha da reação do Bruno e da Raquel, porque eles adoravam o Samuel e que o Bruno nunca quis que ela se casasse com Antônio, mas que ela o amava muito e que o amava como nunca amou ninguém na vida. O Alessandro, por sua vez, pergunta se ele também amava ela e a Vitória diz que sim e que durante o tempo que ela viveu na Europa, ele sempre estava ali no pensamento dela e em seu coração, e que depois o Samuel morreu, só que antes ele disse que ela deveria lhe procurar e que se tivesse livre e desimpedida, ela deveria se casar com ele para que assim as crianças morassem com seu verdadeiro pai. E então foi assim que aconteceu. Ela voltou e ficou sabendo que o pai dele estava viúvo e então eles se casaram e que sempre ela tentou nunca fazer diferença entre os filhos. O Alessandro responde que sabe bem disso e a Vitória diz que um dia ela estava voltando da universidade quando disseram que o Bruno tinha sido expulso. E nesse momento passa um flash na cabeça da Vitória e ela lembra da morte do Antônio. Já no flash, ela se lembra que vinha discutindo com o Antônio quando o Antônio disse que o Bruno não era o que eles queriam. E a Vitória responde que isso foi porque ele, o Bruno, percebeu a rejeição dele, por isso que ele se comporta assim. Então o Antônio pergunta que rejeição é essa e que ela não vem acusar ele sem motivos. A Vitória diz que eles dois são culpados, por isso não acha justo que o Bruno pague pelos erros deles e que ele não venha pedir que ela o apoie na decisão dele porque ela não está de acordo e que nem pensa ficar ali discutindo sobre isso. Depois ela decreta que ele agora já sabe a opinião dela e que não lhe apoia e ponto final. E vai saindo. E ainda no flash ela sai e deixa o Antônio chamando por ela, até que o Antônio esbarra em um bueiro e a sua muleta fica enganchada. E uma moto passa e lhe atropela. E a Vitória, quando vê, fica desesperada chamando por ele e pedindo uma ambulância. Depois desse flash, ela volta e diz ao Alessandro que a culpa foi toda dela, porque se na hora que o Antônio chamou ela e ela tivesse atendido, ela jura que teria corrido para ajudar ele a soltar a muleta e ele agora não estaria morto. O Alessandro, por sua vez, sempre compreensivo, diz que tudo isso foi um acidente. A Vitória diz que mesmo assim ela se sente culpada e que se sente ainda pior por tudo que ela fez e declara que é uma adúltera e que não tem moral para repreender os seus filhos pelos erros logo depois de tudo que ela fez e que não errou apenas com o marido dela e que também com a mãe dele pede para que o Alessandro lhe perdoe. E o Alessandro pergunta se a mãe dele soube de tudo isso. A Vitória diz que acha que não, porque assim o pai dele teria dito isso tudo
tudo a ela e logo depois o Alessandro fica revoltado, se levanta e vai embora dando uma sapecada na porta com muita força e deixa a Vitória ali, olha, sozinha se lamentando toda aquela tragédia envolvendo toda a família. E o Alessandro entra em seu quarto, pega a foto da sua mãe, abraça e diz que espera muito que ela nunca tenha descoberto isso e chora muito, ele de um lado e a Vitória do outro.